Olá, pessoal, né, nossos telespectadores, né, Gozinho, televisão, do Direito Simples Assim. Hoje nós começamos mais um podcast aqui, né, no canal AI, no estado de Minas. E a gente tenta sempre trazer temas interessantes para vocês sabem, né, por demanda ou até por questões que estão sendo discutidas. Então hoje nós vamos trazer um tema espinhoso, um tema que muita gente no início do ano se depara com ele e chora muito, porque grande parte do 13º talvez fica aí no pagamento, né? Mesmo que você puder parcelar. Então hoje, qual que vai ser nosso tema? Nós vamos falar sobre IPTU, né? Que é o imposto, esse imposto que nós temos que pagar, todo mundo que tem imóveis aí nas cidades, né? Nós temos que pagar e vamos trazer um pouco das questões que envolvem o IPTU. Quando a gente tem mais de uma propriedade, por exemplo, uma coisa, né, um dos primeiros temas que a gente vai começar a falar aqui sobre a questão da multipropriedade, que é uma questão que sempre está em discussão. E hoje nós temos aqui vou até pegar uma colinha de currículo aqui. Hoje nós vamos, para falar desse tema de IPTU, estamos trazendo aqui o doutor Leonardo de Oliveira Neves. Ele é graduando em administração pelo UFMG, pós-graduado em Direito Processual Penal, graduado em Direito pelo UFMG também, ou seja, dupla, né, graduação, e é diretor jurídico de empresas na área de tecnologia e um advogado militante, que é uma característica que nos ajuda muito a entender esses meandros. E hoje também, meu sócio aqui, Cláudio vai estar junto com a gente aqui para a gente tentar esmiuçar esse tema espinhoso. Enorme prazer. Enorme prazer. Bom, já vou começar com pergunta, né? Porque já o convidado a gente já começa. A gente estruturou algumas perguntas de pedidos do pessoal que nos acompanha, e tem uma primeira aqui que eu acho que é até muito espinhosa, porque eu mesmo como advogado, e você mesmo já deve ter visto várias situações. Sim. Que os desafios, que daí é uma pergunta para o senhor, quais são os desafios que a gente tem em imóveis com múltiplos proprietários, né? E principalmente a questão do pagamento de IPTU. Eu queria até que o senhor explicasse essa ideia do que é da multipropriedade, que eu sei que é uma situação que é corriqueira, né? E como que essa situação tem se refletido na questão de jurisprudência, né? Do reconhecimento, da divisão do IPTU, como é que faz quando eu tenho no mesmo terreno mais de uma propriedade. E como a gente tem um critério assim, didático, a gente sempre gosta de explicar, porque às vezes a pessoa não sabe o que é multipropriedade e tal. Doutor Leonardo, a palavra é sua. Vamos lá. Quando a gente fala em multipropriedade, são vários proprietários de um imóvel, né? Então, você tem várias situações que terão vários proprietários de um mesmo imóvel, seja de forma direta, seja através de um condomínio edilício, por exemplo. Um prédio, né? Você mora num prédio de apartamento, você é proprietário de uma fração, você é proprietário de um pedacinho daquele terreno. Então, a prefeitura ela define o pagamento do IPTU de acordo com aquela fraçãozinha que você tem. Isso é o padrão. O imóvel está registrado no cartório, já tem a matrícula na prefeitura, a inscrição, então você é proprietário daquele percentual. Quanto a isso, nós não temos maiores problemas, né? Quando que o problema surge? O problema surge em duas situações. Você imagina a situação que 3 irmãos são donos de um imóvel. Eles são proprietários em condomínio. Para a prefeitura, tanto faz ela considerar um como proprietário ou os 3. Porque, inclusive, numa questão de falta de pagamento, a prefeitura escolhe de quem que ela vai cobrar. É uma liberalidade que está na lei. A prefeitura escolhe quem ela vai cobrar. Então, se você tem um imóvel com seus irmãos ou recebeu um imóvel de herança com algum outro parente, todos são responsáveis, mas enquanto for um lote sem construção, a prefeitura escolhe de quem ela vai cobrar. Isso gera um grande problema. Por quê? Porque você imagina uma situação, a prefeitura escolhe alguém, executa essa pessoa, mas não executa as outras. Então nós vamos ter um dos proprietários sofrendo todo o prejuízo patrimonial e um enriquecimento dos outros que não estão pagando. Isso está na lei.
A jurisprudência do tribunal e do STJ são muito tranquilas quanto a isso, ou seja, os tribunais entendem que a prefeitura pode fazer isso sem maiores problemas. Agora surge uma questão interessante quando você tem várias construções dentro de um mesmo imóvel e essas construções elas são independentes. O que isso quer dizer? Você imagina que você tem um imóvel com 4 casas, e cada uma dessas casas tem uma entrada independente. Então, se cada um tem uma entrada independente, é como se fosse um percentual desse imóvel. Qual que é o problema que a gente enfrenta isso? A prefeitura, para a prefeitura de Belo Horizonte, ainda é um imóvel só e ela vai querer escolher quem ela vai executar. Mas, felizmente, nós tem ocorrido decisões judiciais que entendem que cada imóvel com sua entrada independente, que surgiu de um negócio jurídico diferente, entenda negócio jurídico, um pai doou um pedaço de terreno para o filho que construiu, comum, inclusive, isso, que é né? muito comum. Uma pessoa comprou uma parte de um terreno de outra pessoa e construiu, ou já comprou aquela casa. São imóveis tecnicamente irregulares, mas existe já uma relação jurídica. Então, os nossos tribunais superiores já têm entendido que, nessa situação, pode haver um parcelamento desse imóvel, pode haver a definição que aquele percentual é daquela pessoa. Então, não iria recair toda a obrigação tributária em cima de uma pessoa só. Então, imagine uma situação de uma construção, uma pequena construção, às vezes a pessoa tem loja embaixo, constrói uns 3 apartamentos em cima e vende. Tecnicamente é um imóvel irregular, mas nasceram várias situações jurídicas diferentes. A prefeitura ela não reconhece isso administrativamente. Esse é um grande problema, né? E os nossos tribunais, em primeira instância, eles tendem a ser muito resistentes a essa tese dessa separação, dessa individualização, porque se alega que se há uma construção, há uma necessidade de se fazer, por exemplo, uma convenção de condomínio. E muitas vezes, porque você, quando tem um prédio regularizado, você tem obrigatoriamente uma convenção de condomínio e as partes elas concorrem para a manutenção daquele bem. Normalmente nessas construções irregulares não. Cada um é dono de um pedaço e ninguém quer contribuir para o todo. Uhum. Então isso tem gerado grandes problemas junto à prefeitura e grandes prejuízos para as pessoas. Por quê? Porque a prefeitura escolhe entra com uma execução fiscal em cima dessa pessoa. E essa pessoa tem uma dificuldade gigantesca em, primeiro, conseguir demonstrar essa situação e, segundo, se ela pagar, como que ela vai cobrar das outras? Ela não tem o privilégio que o município tem, porque o município ele tem privilégios processuais, ele tem uma série de vantagens por ser o Estado. E a pessoa que paga e quer transferir essa responsabilidade do que ela pagou, uma parte, digamos assim, ela encontra uma série de dificuldades. Então, essa supremacia do poder público, ela é necessária num Estado democrático de direito, né? É necessária para a própria administração pública. Entretanto, ocorrem inúmeras distorções que colocam o cidadão comum numa situação de extrema desvantagem e de extrema fragilidade. Então, hoje, o que acontece? A prefeitura ela só vai aceitar fazer esse desmembramento mediante um processo administrativo e se ela entender que cabe, porque tem outra situação que dificulta muito. Todo município de médio e grande porte ele tem uma lei de uso e ocupação do solo. Então, a prefeitura ela vai definir qual que vai ser a menor área que um lote pode ser desmembrado. Num exemplo que tem várias casas, por exemplo. No caso de Belo Horizonte, são 250 metros. Então, você imagina uma situação que você tem um lote de 300 metros com 4 casas com entrada independente, então seria, né, um lote de 300 metros, seria 75 metros cada casa. A prefeitura não aceita. Não aceita. Né? E qual que é a solução, muitas vezes, que a pessoa tem que ter? Entrar com uma ação de uso capião. Porque no uso capião, a lei não determina uma área mínima. Né? Então você pode entrar com uma ação de uso capião. Conseguiria registrar aquele pedaço. Que aí nascerá uma nova averbação naquela matrícula e com essa nova averbação vai nascer uma nova matrícula de IPTU.
né? Mas todos esses são processos muito longos, muito demorados. Enquanto isso, a prefeitura está executando quem ela escolher desse imóvel. Então, o cidadão ele fica muito fragilizado processualmente, tanto para provar a situação, quanto para conseguir resolver essa situação. Porque, infelizmente, o judiciário ele tem as suas limitações em termos de tempo, então o processo, muitas vezes, ele é demorado. E esse tempo corre contra o município, né? Contra o cidadão. Uhum. Eu queria fazer só um complemento aqui, só para dar um passo atrás, porque a gente, no nosso podcast a gente tem de todos os tipos de públicos, inclusive até alunos que estão iniciando o curso de Direito e que talvez não entendam como funciona o IPTU. Eu queria que o senhor explicasse a questão do fato gerador, como que o imposto é cobrado, ou seja, a explicação bem didática. O que é o IPTU? No sistema brasileiro você tem códigos e leis específicas que tratam disso. No nosso sistema você tem o CTN, que é o Código Tributário Nacional. E lá ele disciplina como que é a cobrança de cada um dos impostos. O IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ele disciplina que esse imposto, quem que paga esse imposto? É o proprietário, a pessoa que está no registro do imóvel, é a pessoa que tem alguma vantagem, algum direito de uso desse imóvel, ou é o possuidor. Entenda-se, nesse sentido, a possuidor, não um simples detentor, mas o possuidor que tem ânimo de dono. Então é aquela pessoa que às vezes comprou, não fez, tem um contrato de gaveta, ou fez um contrato e esse contrato não foi, ele até fez a escritura, mas não avergou essa escritura no registro de imóveis. Então, para a incidência desse imposto, seria uma pessoa em qualquer uma dessas situações. O modelo mais clássico eu comprei um imóvel, fiz a averbação. Quando eu faço a averbação, o próprio cartório informa a prefeitura, né, que eu adquiri esse imóvel, e a partir desse momento começa a incidir a cobrança de IPTU, assim que a prefeitura ela é informada. Como que é feita essa cobrança? A prefeitura ela tem uma série de critérios que estão na própria lei, né, que o município trata a questão do IPTU. Então, normalmente, como funciona? A prefeitura ela define o município por zonas, e essas zonas ela já atribui um valor pré-definido para o metro quadrado. E em cima dessa pré-definição por metro quadrado, ela vai considerar o padrão de acabamento desse imóvel. Então, se você tem um imóvel numa área mais simples, uma casa construída numa área mais simples e outra numa área mais valorizada, na área mais valorizada, além de partir do metro quadrado mais caro, ele vai também incidir a questão do acabamento do imóvel. Então, a prefeitura ela calcula assim, ela calcula o valor dessa forma e ela faz um lançamento tributário. E quando ela define esse valor, ela comunica para a pessoa, olha, o seu imóvel, matrícula tal, o terreno tem tantos metros quadrados, a sua área construída é tanto e o valor do imposto é X. A prefeitura define isso. Obviamente que você pode contestar administrativamente, porque muitas vezes a prefeitura pode subvalorizar, porque, via de regra, a prefeitura não manda um fiscal lá. A prefeitura usa sistemas de aerofotogrametria, né? E até imagens do Google Street eles usam também para ter acesso à informação de fachada. Por isso que muitas vezes a pessoa constrói uma lojinha, mas lá em cima não vão ver a lojinha. Passa um ano e ela recebe um boletim ali da prefeitura atribuindo uma determinada metragem àquele imóvel, e aí você que vai ter que provar que aquela área não corresponde à área que a prefeitura atribuiu, né? Então ela faz esse lançamento. E como que é a incidência do imposto? Normalmente no primeiro dia útil do ano, ou em alguns casos no primeiro dia útil do segundo mês. A prefeitura fazendo esse lançamento, né, a pessoa tecnicamente ela tem que pagar, seria pagar à vista. O parcelamento é um benefício que a prefeitura pode dar, né? Mas a Constituição, a partir do momento que o imposto é devido, é no dia seguinte a comunicação que você tem que pagar o imposto. A taxa do imposto pode variar porque ele entre municípios? Pode.
Pode. Até bem pouco tempo atrás, Contagem, por exemplo, não tinha IPTU. Né? E Belo Horizonte sempre teve. Agora Contagem voltou a ter cobrança de IPTU. Então, isso varia muito até de política pública, porque às vezes não é interessante eu ter um IPTU alto, por exemplo, e não ter tantos investimentos no município. Então, muitas vezes isso é até uma política urbana. Olha, eu não quero incentivar tanto a construção numa cidade, eu coloco o IPTU alto. Não, eu quero incentivar, eu posso dar um incentivo para áreas industriais, zonas comerciais também. Então, isso é uma questão que vai além do tributário, mas engloba também uma política pública. Né? Perfeito. Doutor Leonardo, enorme prazer em tê-lo aqui nessa... Prazer é meu, doutor. Nessa tarde. Eu ouvi atentamente a sua explicação, achei muito didática, muito interessante, e me vieram algumas dúvidas interessantes que eu acho que as outras pessoas que estão nesse momento ouvindo o nosso podcast, eles devem ter também. Quando o senhor disse com relação a várias pessoas que podem ser possuidores de uma área e que a prefeitura tem hoje regras para poder, no caso, fazer a cobrança, escolhe um para poder fazer a execução. Que tipo de defesa que essas outras pessoas elas poderiam, no caso, ter judicialmente falando e administrativamente falando? Certo, assim. Judicialmente é extremamente limitado, né? Limitado da seguinte forma: quando a pessoa ela recebe uma notificação, uma citação de uma execução fiscal, via de regra ela se defende através de um instrumento que chama embargos à execução fiscal. O que é o embargo? É uma defesa que ela vai fazer. Ela vai dizer, olha, esse valor aqui está muito alto, estão cobrando parcelas que já estão prescritas, ou eu não devo isso tudo. Só que o que pode ser arguído em defesa, os temas são muito restritos. E tem a dificuldade também que, por exemplo, quando você oferece, né, você apresenta seus embargos à execução, basicamente quando a pessoa é citada, ela tem que pagar em 5 dias, né, e tem 30 dias para apresentar a defesa. Qual que é o grande problema? Quando você é citado e você não paga em 5 dias, o município pode solicitar ao juiz atos de constrição patrimonial. O que são atos de constrição patrimonial? Bloqueio de conta, bloqueio de veículo. Então, para evitar que isso aconteça, além de você ter o gasto com o advogado, com as custas do embargo à execução, você tem que entregar um bem ou depositar o valor em juízo para evitar esses atos de constrição, que seria bloqueio, que o que é o mais comum é o bloqueio da conta. Então, isso dificulta muito, porque a pessoa, num curto período de tempo, muitas vezes tem que dispor de um valor alto para poder apresentar esses embargos à execução e discutir em juízo. E o efeito que a gente chama de suspensivo, que seria, olha, senhor juiz, eu estou entregando um bem aqui, por favor, não bloqueie minha conta até o final do processo. Não é todo mundo que tem a disponibilidade de um patrimônio para poder oferecer para ter esse efeito suspensivo. É dar uma garantia, né? É dar uma garantia. É dar uma garantia. Né? Agora, exatamente. Você pode trabalhar preventivamente. Se você já tem um imóvel que não é regularizado, com certeza, se você pesquisar no nome do proprietário do lote, você já vai achar alguma execução fiscal. E aí você pode, administrativamente, tentar resolver isso antes. Não quer dizer que vá conseguir resolver, porque a prefeitura é muito difícil você querer convencer a prefeitura que você doa só uma parte do imóvel. Ela quer receber, ela vai atrás, na concepção dela, de quem tem condições de pagar. Então funciona assim, olha, eu vou atrás de quem eu acho que vai me pagar, a pessoa que tem que provar que eu estou errado. Então você sai numa situação já muito complicada, por quê? Porque você tem o tempo correndo contra você está contra o município, né? Ou seja, o Estado, né? Então você já começa com uma desvantagem muito grande. Outra situação que pode ser feita é que, paralelamente aos embargos, por exemplo, você pode intentar alguma medida judicial para tentar resolver a questão do imóvel. E aí entra
questão do uso capião, às vezes tentar um desmembramento, às vezes constituir um condomínio, porque aí você fazendo a averbação, por exemplo, né, da constituição de um condomínio, e você consegue fazer essa averbação no cartório de imóveis, mas isso ele é feito administrativamente junto à prefeitura, porque ela tem que aprovar, você tem que levar um projeto para regularizar aquelas construções, a prefeitura tem que aprovar para você conseguir fazer no cartório, e isso muitas vezes não ocorre, aí você tem que fazer realmente uma via judicial. Eu tive um caso, doutor Leonardo, que eu achei muito curioso e que envolve justamente essa questão que o senhor está, no caso, nesse momento colocando, sobre a questão de, no caso, titularidade. Eu tive um cliente, e eu acho isso interessante a gente falar aqui, porque algumas pessoas elas fazem isso. Eu tive um cliente que simplesmente fez uma escritura de compra e venda de um imóvel, só que não fez o registro. Uhum. E depois, por alguma outra situação, esse negócio ele foi desfeito. Então, na prática, ficou hoje registrado uma escritura de compra e venda em um cartório de notas e existe o registro do imóvel num outro cartório que eu específico para isso. Só que a titularidade do IPTU foi para essa pessoa que fez a escritura. E aí eu te pergunto, se a pessoa não registra a escritura por motivos ABCD, esse cartório, ele, no caso, informa a prefeitura que o titular é aquela pessoa porque fez a escritura? Sim. Ou continua sendo a pessoa que tem o registro desse imóvel mesmo no cartório de registro de imóveis? Via de regra, como que funciona na prática? A prefeitura ela vai atrás de quem está na escritura do imóvel. O que acontece é que a prefeitura entra com uma ação de execução e por N razões não acha a pessoa. Eles fazem diligências, hoje até parece que o cartório já até informa também, olha, existe um contrato de compra e venda aqui, existe uma escritura, mas não foi registrada. A prefeitura descobrindo isso, ela pode incluir, né, ela pode fazer uma substituição da CDA, né, do sujeito passivo, né, por essa pessoa. Tem outras questões, né, que precisam ser melhor tratadas com relação a isso, mas a prefeitura pode fazer isso. Ou ela pode entrar, inclusive, com uma ação direta contra essa pessoa, ela descobrindo. Acontece muito doação. Às vezes a pessoa recebeu uma doação dos avós, né, foi feita a escritura de doação, mas não foi averbada na matrícula do imóvel. Uhum. A prefeitura pode ir atrás das pessoas, né, que receberam esse imóvel de doação e pode executá-las. Porque normalmente a pessoa ela já vai estar usufruindo o imóvel. Então, quando o oficial de justiça for lá, faz a citação daquela pessoa que está lá. Agora, se ela não tiver, for um lote, por exemplo, que não tem nenhuma construção, mas a prefeitura tendo a informação que esse imóvel foi vendido, entra aquela questão, né, do proprietário ou da pessoa que detém a posse. E a prefeitura pode e vai atrás dessa pessoa. Eu queria fazer uma última perguntinha assim, em relação a esse tema que eu achei muito interessante, em relação à questão de, no caso, defesas que as pessoas elas podem ter em relação a essas situações. Existe a possibilidade de se arguir que aquele imóvel é bem de família para que ele eventualmente não seja penhorado em alguma execução fiscal? Não, infelizmente não, porque a cobrança do IPTU em cima do imóvel, mesmo sendo bem de família, a própria lei que trata do bem de família excepciona essa situação. Uhum. Então, se a pessoa ela é dona de um único imóvel, esse imóvel é bem de família, ele pode vir a ser penhorado e leiloado, porque é uma exceção. Ok. Doutor Leonardo, o seguinte, como que eu faço uma defesa se eu recebo o lançamento ou a cobrança indevida do IPTU? Qual que é o procedimento? Como que eu posso fazer para me defender nesse caso? A primeira coisa é procurar um advogado de sua confiança. E em cima disso, tem que se analisar o caso. Por quê? Porque muitas vezes só a documentação que a pessoa tem não basta para uma boa defesa. Uhum. Porque tem situações que a gente precisa da certidão de origem do lote, a documentação correlata à matrícula desse imóvel, né?
Eu aconselho a contratação muitas vezes quando você tem várias construções de um topógrafo, tá? E paralelamente como eu coloquei, né, você tem a defesa via execução, embargos à execução. Existe uma outra modalidade de defesa que chama exceção de pré-executividade, que é nas hipóteses que você não precisa de uma prova pré-constituída, e ela inclusive é até mais rápida. Mas são situações muito específicas, como por exemplo, a prefeitura entrou com uma ação de execução e aquela CDA, que é a certidão de dívida ativa, que é o documento necessário para que a prefeitura ajuize a execução, ela está prescrita, por exemplo. Passou-se o lapso aí superior a 5 anos entre a data da constituição do crédito definitivo, ou seja, entre a data que passou a ser devido o IPTU e a data que a ação foi ajuizada, se passou 5 anos, você pode vir embargos à execução, à exceção de pré-executividade, cancelar essa execução, né? É uma forma, mas ela é muito específica, porque são questões que o juiz teria que saber de ofício, né? E você não pode produzir outras provas. Veja que no caso que você tem múltiplas propriedades, você pode pedir a produção de uma prova pericial para demonstrar que tem várias propriedades, e essas propriedades estão ali há 10, 15, 20, 30 anos. Né? No caso da exceção de pré-executividade, isso não é possível. Outras situações que também podem favorecer é muitas vezes você entrar com uma ação declaratória, né, para tratar dessas questões da CDA e da própria constituição do imóvel. Né? Porque o que acontece? Vamos imaginar, porque a ação de uso capião ela é uma ação declaratória. Você vai pedir para o juiz informar para o cartório que reconhecer uma situação de fato. Nesse caso, a ideia é a mesma, é reconhecer uma situação de fato. Eu sou dono apenas de uma fração do imóvel. Lembrando que nessa hipótese é só no caso de construções que têm entradas autônomas, que são construções independentes entre um e outro. Quando é um imóvel que tem vários proprietários em condomínio, nós não teríamos como trazer esse tipo de argumentação. Nesse caso, com relação à questão pretérita anterior, não tem muito o que se fazer quando você tem uma situação de um lote sem construção que tem vários proprietários. A recomendação é, se couber desmembramento, que seja feito. Né? Porque fatalmente você pode encontrar um problema de você ter que arcar sozinho e não ter como cobrar dos outros. Ok. Bom, doutor Leonardo, vamos imaginar que hajam algumas situações envolvendo protesto, inscrição sem dívida ativa. O que isso afeta diretamente o consumidor? Tem um impacto extremamente negativo. Porque, por exemplo, se você está inscrito você tem uma CDA, né? Que é certidão de dívida ativa, que é o documento que o Estado usa, é como se fosse um cheque. Imagina que você está executando um cheque. Você precisa do cheque para poder executar. A prefeitura precisa da CDA. Essa CDA, quando a pessoa está inscrita na dívida ativa, ela tem uma série de problemas com relação ao próprio município. Né? Restrições, às vezes, de conseguir algum benefício fiscal, né? Mas o maior problema é com relação ao protesto, porque a prefeitura, tendo a CDA, ela pode protestar. E o levantamento desse protesto só se dá em 3 situações. Se você conseguir, às vezes, uma liminar na justiça para suspender os efeitos, na hipótese de você quitar a vista ou na hipótese de você fazer um parcelamento. Em qualquer dessas situações, você ainda tem um problema, porque além de pagar o imposto devido, você ainda tem que arcar com as custas de cartório, que não são poucas. Ainda mais agora que teve um aumento substancial, né? Então a gente ainda tem essa questão ainda, né? É aquela questão que eu pontuo muito. O cidadão ele fica muito fragilizado. É muito poder, é muita prerrogativa, é muito instrumento de coerção que o Estado tem para poder fazer a cobrança. A questão não é, olha, precisa fazer cobrança? Precisa ser cobrado IPTU? Precisa. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem nem ciência. Porque a prefeitura, quando faz esse tipo de alteração, faz uma substituição do polo passivo numa execução, normalmente isso ocorre porque foi um fiscal lá, descobriu que o João que é o dono. E o João não está sabendo de nada, coitado, cai tudo nas costas dele.
Não existe um processo administrativo que a prefeitura vai intimar o proprietário para ele se manifestar, para ele dizer, não, aqui eu sou dono é só de uma parte, aqui está aqui o meu contratinho de compra e venda, aqui está aqui eu provo que eu moro aqui há 20 anos. Né? Então, infelizmente, não existe essa ampla defesa, não existe esse contraditório antes desses atos de construção. Via de regra, a pessoa só fica sabendo quando vai o oficial de justiça lá ou quando ele tem uma conta bloqueada. Falando sobre isso de contrato de compra e venda de imóvel, quem que paga o IPTU? Pensando na seguinte situação, que você tem a própria negociação, às vezes a negociação de imóvel pode demorar muito tempo, né? Então você tem a própria negociação, a assinatura do contrato de compra e venda e depois o posterior registro no cartório de imóveis, né? E aí eu posso ter uma defasagem, porque o IPTU ele é uma porcentagem em cima do valor venal do imóvel, né? O valor que ele está. E pode ter defasagem ao longo do tempo. É o lapso temporal. E aí, como que fica essa situação? Vai disciplinar o contrato. Aí é o contrato que determina? Sim, porque para a prefeitura só vai ter alteração quando fizer a averbação. Mas muitas vezes eu já tive caso de um cliente comprar um imóvel, combinar com a pessoa que vendeu que vai pagar em 10 vezes ou 12 vezes e nesse período essa pessoa paga o IPTU. Mas o imóvel está registrado no nome de quem vendeu. Para a prefeitura só vai nascer essa obrigação a partir da averbação. Mas nada impede que as partes combinem. Olha, eu vou pagar parcelado, mas eu só vou ter a posse quando eu quitar. Ou não, eu vou tomar a posse agora, mas aí eu pago o IPTU. Isso pode ser transacionado entre as partes. Mas para a prefeitura, o que importa é a averbação. E outra coisa, então uma ponderação importante que surgiu da sua pergunta. Se eu colocar no contrato que eu sou responsável por pagar o IPTU, comprei parcelado, eu vou pagar o IPTU nesse período, e eu não pagar, a outra parte não vai poder exigir, não vai poder opor à prefeitura e falar, olha... A responsabilidade é dele, não é minha, exato, porque eu tenho um contrato. Para a prefeitura, relações... Aliás, não para a prefeitura, para qualquer relação tributária, o que é tratado entre os particulares não vincula o fisco. Então, mesmo que eu crie uma situação, eu que vou pagar, aí eu não pago, quem vai responder vai ser sempre quem é o proprietário na matrícula do imóvel. Isso é uma questão que traz muitas situações, porque, inclusive agora talvez fique até pior, né, Claudinho? Porque com essas taxas, assim, o incentivo para que as pessoas não registrem, né, que fica ali aquele contrato de gaveta, agora você imagina isso, porque o responsável tributário é quem está na verbação lá no cartório de imóveis. E não é todo mundo que sabe disso. Eles imaginam que só vai acontecer alguma coisa quando fizer o registro. Eu tive um caso, também como advogado, até a gente sempre é bom trazer as experiências para ver, né? Foi um caso parecido com esse, porque o dono, né, do imóvel mesmo que estava verbado, ele fez o contrato e não verbaram, né? Uhum. E ele tinha feito o contrato com o pai, né? Uhum. O pai, mesmo não tendo sido verbado, ele assumiu a questão do IPTU. O que aconteceu? O pai que adquiriu, né, o imóvel morreu, o filho não pagou o IPTU. O que aconteceu? Depois de 10 anos, né, ele foi... Como ele já tirava a guia, né, já pagava, então... O ex-dono do imóvel, que ainda constava como averbado, ele nunca se preocupou com isso. Uhum. Aí quando morreu, mudou, né? Aí o filho passou a assumir o imóvel, ele não pagou. E ele, aquela grata surpresa, de repente, o quê? Uma execução fiscal. Porque ele não tinha terminado o trâmite, né? Para você ter um contrato de compra e venda que você registra no cartório de notas, mas você tem que levar esse contrato e averbar no cartório de imóveis, e aí sim... Quem registra nesse cartório de imóveis é que passa a ser o dono. Sim. Olha que situação complicada. Não, e tem mais uma questão também. Mais uma questão. Porque quando você faz a averbação no cartório de imóveis, via de regra, o cartório até já comunica a prefeitura. Uhum. A prefeitura sabe, no dia tal você comprou, vai ter o ano que vem, é você que paga. Só que o que acontece? Para a prefeitura, na realidade, a pessoa que compra o imóvel, que tem que comunicar. A responsabilidade seria dele. É dele. Então, vamos supor que tenha tido um delay aí do cartório, por algum erro, às vezes o cartório não informou. Né?
Então eu vendi o imóvel, eu estou tranquilo, fui embora, mudei para outro estado. Aí de repente eu recebo uma execução fiscal porque o cara não pagou. Ah, não, mas eu vendi. Não, mas você tinha que ter comunicado. Então são questões que eles falam, né, que o perigo mora nos detalhes. Então você tem que se cercar de todas as formas possíveis para evitar. Em Belo Horizonte, via de regra, a gente não costuma ter esse problema, porque o próprio cartório informa rápido a prefeitura. Mas em municípios menores, às vezes, isso pode acontecer. E você está tranquilo, considerou aquela transação, né, perfeita e acabada, e muitas vezes, infelizmente, você tem uma surpresa. A responsabilidade é de quem adquiriu o imóvel ou de quem vendeu? De quem adquiriu. De quem adquiriu. E, por exemplo, você que vendeu, como que você pode ter certeza de que quem adquiriu foi lá e registrou? Você já tem um meio de defesa, o próprio fato de já estar averbado ali é um instrumento de defesa. Para que não seja cobrado. Exatamente. Eu já passei, né? Mas, veja bem, você pode ter uma dor de cabeça, contratar um advogado, ter que fazer um embargo, a execução, trazer esse contrato, gastar dinheiro, perder seu tempo, passar raiva. Então, assim, quando a gente pode abreviar isso, sempre é o melhor caminho, né? Hoje a Prefeitura de Belo Horizonte traz alguns instrumentos que facilitam muito a vida, igual hoje, por exemplo, se eu vou pedir com a matrícula do imóvel, você consegue levantar a planta dele. Não sai da prefeitura, fica por uma questão de minutos. Então isso facilita. Né? Isso eu realmente reconheço que a prefeitura tem trabalhado nesse ponto. Para essa transparência. Mas, por outro lado, quando ela faz a substituição, ela não comunica. É isso que é o problema. Né? Eu tenho um caso muito emblemático que é exatamente essa natureza. O cliente adquiriu um imóvel, é uma construção de esquina, que tinha 2 entradas, né? São 9 unidades, na realidade são só 2 apartamentos, mas um monte de loja embaixo. O fiscal foi lá, ele não morava lá, porque o imóvel estava em reforma, falou com o pedreiro que estava reformando. Quem que é o dono disso aqui? Ah, é fulano de tal. Deu ótimo. O nome dele. Ele foi lá, anotou, passou para a procuradoria e incluíram ele lá na totalidade do imóvel. Então, de um belo dia, ele acordou devendo R$300 mil. Porque foi do imóvel todo, tanto da parte dele como das lojas que exatamente. E esse imóvel tem contrato de compra e venda que ele conseguiu com os vizinhos. Tem gente que adquiriu, esse imóvel existe há mais de 45 anos. Então teve gente que comprou a loja em 82. Então vai dizer que a prefeitura não sabia disso? Exatamente. Então o que ela fez? E o mais grave, o fiscal, quando ele fez o lançamento, ele ainda colocou 3 casas. Na realidade são mais, mas ele colocou que haviam 3 imóveis. E aí ele atribuiu 30% para um, 40% para um, e foi em cima do meu cliente. Então, se o meu cliente tivesse recebido uma notificação administrativa para apresentar uma defesa contra esse lançamento, ele ia falar, não, aqui eu sou dono só de uma parte, tem essas lojas aqui, anexava foto, ele fazia sua defesa, né? Mas o que acontece? A prefeitura, ela quer receber. Não tá querendo nem então, saber, ela né? não quer nem saber. Ela coloca lá, ele, no caso, foi até curioso, porque encaminharam uma citação lá, né? E são vários imóveis. A própria CDA, ela não tinha o número do apartamento, né? E lançaram como citado. E o mais grave ainda, alteraram o endereço da CDA, porque o endereço era, a matrícula no imóvel era na rua de cima. Aí, para julgar a responsabilidade nele, eles alteraram o endereço e colocaram o endereço da CDA, o endereço de baixo, que não tinha entrada, que foi feita essa entrada para poder ter acesso a outra parte do imóvel, né? E a CDA ela não pode ser alterada. Você não pode mudar o sujeito. O que está registrado ali. Porque ali o que aconteceu? Mudou-se o mais importante na CDA, que é o fato gerador, que é o endereço. Então eles mudaram o endereço da CDA, protestaram, ele inclusive, né? Nós já estamos trabalhando com as medidas cabíveis aí, mas isso é um exemplo de como que a pessoa ela fica fragilizada. Ele de uma hora para outra, né, caiu no colo dele, se não me engano, estou cobrando desde 2014. Nossa, não precisa ver. É um absurdo. É um absurdo. Ô, doutor, eu acho que nós já estamos assim, quase encerrando, mas eu queria fazer uma última perguntinha que eu acho que é muito interessante e que as pessoas também elas têm isso, uma grande curiosidade. Qual que é o prazo que a prefeitura tem para poder fazer esse tipo de cobrança e que a pessoa ela poderia se alegar, não, porque isso aí teve uma prescrição.
Que tipo de prazo que a prefeitura hoje tem para poder fazer esse tipo de cobrança de IPTU? Funciona assim, o prazo, a prefeitura ela tem um prazo para poder entrar com a ação a partir do momento que é feita que o município deixa de pagar. Então, vamos supor, porque o lançamento do IPTU, o prazo para pagamento, vamos supor que foi em janeiro de 2000, né? A partir do dia 2 de janeiro, começa a contar o prazo de 5 anos, né? Para que a prefeitura faça essa cobrança. Aí não depende do prazo da CDA, depende do prazo o prazo para a cobrança começa no dia seguinte ao prazo de pagamento do imposto. E esse prazo é de 5 anos. Então, se tiver 5 anos entre a constituição, que a gente chama de constituição definitiva do tributo, e o início da ação de execução, se tiver passado 5 anos, ela está prescrita. Era até uma pergunta que eu ia fazer. Então, são 5 anos de prescrição. São 5 anos. 5 anos. Então, se passou desse prazo e a prefeitura entrou com uma ação de execução, via exceção de pré-executividade, eu posso falar, não, essa está prescrita. Essa tá prescrita. Né? Normalmente o que acontece? A prefeitura entra cobrando 3, 4 anos de uma vez. Fatalmente, 1 a 2 anos está prescrito. Né? Mas aí entram outras questões, que muitas vezes a prefeitura entra, não acha a pessoa faleceu, né? Que é outra questão interessante também, porque quando a pessoa falece antes da prefeitura entrar com a ação de execução, você anula todos aqueles débitos lá, porque não pode mudar a CDA. É diferente da pessoa falecer ao longo do curso, porque aí substitui pelo espólio, né? Mas se a pessoa faleceu, e a prefeitura teoricamente deveria saber disso, ela mesmo assim entra com uma ação de execução. Eu lembro, o falecimento foi prévio à ação de execução. Nesses casos, você consegue a extinção. A extinção de todos os débitos? Daquela CDA, sim. Interessante saber disso. Eu sabia disso. Tem um caso parecido que depois nos bastidores aí eu vou perguntar. Vamos anotando. Vamos anotando, tá vendo? É bom, advogado tributarista é isso, né? E a questão da penhora? Quando que eles podem fazer penhora sobre o imóvel? Funciona assim. Lembra que eu comentei que a prefeitura dá aí 5 dias para a pessoa pagar. Certo. Não paguei. A partir desse momento... às vezes o valor é muito alto, ninguém tem esse dinheiro para chegar e pagar ali, né? Mas o caminho seria, né? Não paguei, não conseguiu o efeito suspensivo. Eles vão seguir. Vai seguir. Aí o que acontece? Normalmente, primeira ordem que tem é para penhorar a conta e veículo. Não achou, aí eu vou indicar aquele imóvel lá. Indiquei aquele imóvel, a prefeitura indica aquele imóvel e aí ele é penhorado. Vai ser averbado na matrícula dele a indisponibilidade por conta dessa execução fiscal. E aí o que acontece? A pessoa não consegue vender esse imóvel. Ele está lá. Feito isso, o juiz ele nomeia um leiloeiro e esse imóvel vai a leilão. Só que antes de ir a leilão, ele é avaliado pelo oficial de justiça, faz uma avaliação de quanto que vale aquele imóvel, né? E a parte ela vai ser intimada desse leilão. Vamos supor que a pessoa deva 100 mil reais e o imóvel vale 500 mil. O oficial de justiça avaliou por 400. Ele vai por 400. E aí, indo a leilão, o que acontece? Foi a leilão, o imóvel vale 500, foi avaliado por 400, mas foi adquirido por 250. Vai se pagar o valor que está em aberto com a prefeitura, vai pagar o procurador do município, que você tem a sucumbência. Né? Vai pagar as custas processuais, aí o que sobrar vai para a pessoa. Nesse caso, não tem como arguir bem de família, né? Porque já está, né? Não tem como você chegar a esse ponto. Mas é uma coisa que demora um certo tempo. Então, assim, a pessoa... E veja bem, mesmo com leilão marcado, se a pessoa for na prefeitura e fizer um parcelamento, suspende. Melhor parcelar, né? Melhor parcelar. Doutor Leonardo, tem 2 últimas perguntas aqui para a gente conseguir esgotar, e aí pedir para o senhor tentar ser ruim, mas o mais breve possível, né? Que porque muitas vezes, como é que você pode fazer um compliance do seu IPTU? Porque muitas vezes está errado o valor que te cobram.
ou o controle de que não tem nenhuma pendência, ou seja, você ter aquela certeza de que está sendo cobrado o que deve ser cobrado e que não tem nenhum erro, que não tem nada, ou seja, como ter um compliance, um bom compliance sobre essas dívidas. E também uma última, assim, já para encerrar, falar sobre alguma mudança recente aí que pode, né, afetar a questão do IPTU. Essa imagem de satélite, inclusive não sei se foi de Belo Horizonte, teve um caso muito interessante que eles tinha uma casinha de boneca, né? Eles passaram tirando foto aí cobraram o IPTU da casinha da boneca do lado de fora lá que ele construiu. Eles calculam aquela área ali e jogam. E assim, então a questão de como que eu posso evitar problemas com o IPTU, até se ele está correto, se não tem nenhuma pendência que está escapando, e o que vem de tecnologia, o que vem pela frente que pode mudar a forma de cobrar. Com relação ao que você pode fazer para prevenir esses problemas, para prevenir de você saber que tem algum problema fiscal, você consegue pesquisar no site da prefeitura, inclusive pelo seu próprio CPF, para saber se tem algum débito em seu nome ali, se tem alguma CDA. E também consegue pesquisar pelo número de inscrição, número de cadastro do IPTU. Então isso já é um caminho, tá? Porque muitas vezes a prefeitura você até recebe a guia de IPTU em seu nome, mas você não tem todas as informações ali. E essas informações você consegue na prefeitura. Mas vamos supor que você recebeu uma guia de IPTU, seu IPTU saiu de 10 para 50 mil. Você pode administrativamente questionar como que a prefeitura chegou nesse número. Porque muitas vezes, igual eu falei, o fiscal ele não vai lá olhar tudo. Então eles partem de um certo padrão. O imóvel com tantos metros quadrados nessa região está sendo vendido pelo valor XYZ, né? Então a prefeitura ela consegue compilar essas informações. Você pode administrativamente pedir uma revisão, porque toda decisão que a prefeitura dá, ela tem que ser fundamentada. Então ela tem que chegar para você e falar, olha, eu passei de 10 para 50 por conta disso, porque a área valorizou, a área está mais arborizada, o seu padrão de acabamento está melhor, os imóveis aqui valorizaram muito, então nós estamos subindo o valor do metro quadrado. A prefeitura tem que fundamentar. Mas se em todo caso a prefeitura não der, você pode recorrer ao judiciário. Nós temos tido excelentes resultados desse tipo de revisão, porque a revisão ela tem que ser objetiva. Você tem que ter um critério, e muitas vezes não se usa um critério tão objetivo para isso, né? Isso acontece muito em casos de cálculo do ITCD, cálculo, né, do imposto causa-mortes, no caso de falecimento, herança, né? Que muitas vezes na hora que vai fazer o cálculo, puxa o cálculo da prefeitura e o imposto vai lá em cima, né? Então a forma de você se precaver disso, né, é ver se tem alguma pendência tributária e, havendo algum cálculo errôneo, entrar com o processo administrativo na prefeitura pedindo essa revisão. Se você não conseguir, você pode questionar judicialmente, né? E a última era sobre a questão de tecnologia. O que vem para frente? Eu acredito que cada vez mais as informações vão estar conectadas, vão estar interligadas. Então a prefeitura pega a imagem de satélite, pega a imagem de aerofotogrametria, pega a imagem do Google FI, porque ela hoje, se ela quiser ver o endereço, se o cara construiu uma loja ou não na frente, é só chegar no Street View e ver. Então hoje as informações elas estão cada vez mais interligadas, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque, igual eu falo, a prefeitura, ela normalmente não chega lá, olha, vou medir essa loja sua aqui e tal, né? Ela viu que tem uma porta de correr, ela atribui uma metragem. 5 metros de entrada, o terreno tem 20, essa loja sua tem 60 metros quadrados. E já manda o imposto para você pagar. Ela não te comunica, olha, estou abrindo processo administrativo para informar que descobrimos que tem uma lojinha aqui na sua casa. Não, já manda para você pagar. Lógico, você tem um contraditório nesses casos? Tem. Mas você já começa com... você que precisa provar. Exatamente. Você inverte toda a lógica. A lógica das execuções, a lógica que o poder público trata as pessoas é assim. Você que tem que provar. Presume-se, e de fato, há uma presunção de validade, legitimidade e legalidade do ato administrativo. O IPTU é um ato administrativo, o lançamento é um ato administrativo. Então, presume-se verdadeiro. Então, você que tem que se descabelar para desconstruir isso. Bom,
Infelizmente, o tema é muito interessante, né? O senhor vai ter outros convites aí, porque sempre questão de imposto traz essa questão. O senhor já falou antes que não tem mídia social, então assim, não vai deixar recadinho, né? Nada, não. Vou deixar só o e-mail mesmo, né? Pode ficar à vontade. O e-mail é leonardoneves_adv@yahoo.com.br. Caso alguém tenha uma dúvida, alguém precise aí, né, ter mais esclarecimentos, o senhor está à disposição. Eu agradeço, quem sabe da próxima vez eu já tenho uma mídia social. Já tem uma mídia, né? Tem que estar aí. Pois bem, pessoal, nós vamos encerrar aqui, mas antes a gente dá nossos recados paroquiais aqui, que os nossos canais, né? Para que vocês nos acompanhem. Nós temos o podcast, que a gente está fazendo aqui, no canal do Portal UAI, do Estado de Minas, e no YouTube. Então basta buscar o Portal UAI, que vocês vão ver dentro dele o Direito Simples Assim, e vão conseguir acessar os vídeos, né? Do nosso podcast, dessa entrevista e das anteriores. Também estamos no Instagram com Direito Simples Assim adv.adv e também no Facebook com a página Direito Simples Assim. Agradecemos aí mais essa audiência. Obrigado ao Dr. Leonardo, ao Claudinho e Dr. Cláudio. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.